Então, vamos lá, essa aula, né, sobre sabotadores do emagrecimento. Então, vou falar aqui alguns sabotadores, né, e aí você vai descobrir o seu ou os seus sabotadores, tá? Então, aqui eu vou falar de 22 sabotadores, tá? E aí, vou falando um a um e você vai ver se tem algum que você se identifica e como você vai trabalhar com cada um desses sabotadores, tá? Você sabia que a autossabotagem, ela é uma maneira que o nosso organismo desenvolveu para a nossa autoproteção? Pois é, né? Quando nos sabotamos, na verdade, o nosso subconsciente, ele pode estar tentando maximizar um, um sentimento, né? Um sentimento positivo imediato. Mesmo que ele gere um problema ao longo prazo. Ou ele pode estar tentando evitar que sintomas, né? Sintomas de tipo dor ou medo, que esses sintomas, como eu vou explicar mais pra frente sobre o cérebro, né? Que ele não gosta de sentir dor, ele quer sentir prazer. Então, muitas vezes esses sabotadores têm ganhos secundários, né? Por conta disso, né? Que ele, às vezes eles tentam evitar, tipo, sentir medo ou dor, tá? O problema é que, como resultado dessa autoproteção, acabamos hesitando em enfrentar nossos desafios ou sair da zona de conforto, né? E dessa forma deixamos de lado os compromissos, planos e sonhos. E aí, no final das contas, essa autossabotagem, ela pode gerar uma série de graves problemas para a sua produtividade, para a sua felicidade e para a sua vida pessoal e profissional como um todo. Existe um círculo, né? Um círculo vicioso da autossabotagem. Então, a primeira coisa que você deve fazer é sempre refletir sobre seus hábitos. Então, encontrar também a sua voz interior positiva. Muda o seu padrão de comportamento, e aí você vai começando sempre aos poucos essa mudança, né? E 1% cada dia melhor, criando novos hábitos, estabelecendo metas e fortalecendo essas novas crenças, pensamentos e sentimentos positivos, certo? Então, a autossabotagem é uma maneira que o nosso organismo desenvolveu para quê? Para a nossa autoproteção, né? Que eu já falei isso. Então, nós temos, como eu acabei de falar, né, do círculo vicioso, nós temos a mente sabotando e a mente ao seu favor, certo? Por isso que entra nesse círculo vicioso, tá? Então, eu vou ensinar você como ir superando tudo isso, tá? O que que é essa autossabotagem? Então, a autossabotagem acontece quando a sua mente consciente, ela entra em conflito com a sua mente subconsciente. Então, por diversas vezes, é o subconsciente que acaba vencendo a briga. E a consequência é você se apegar, furando a sua alimentação saudável, né, a sua dieta, ou gastando um dinheiro que não podia. Então, a autossabotagem envolve pensamentos e comportamentos que te afastam das coisas que você mais deseja na vida, como aquela voz interna, crítica que insiste em dizer que você não consegue. Por que que isso acontece? É devido a problemas da infância, né? Ou em relacionamentos, traumas, entre vários outros, né? Que nós vamos descobrindo aqui. Então, todos os sabotadores, como eu já disse, ele tem um ganho secundário inconsciente. A pessoa, quando começa a fazer isso, é pensando em um ganho secundário. O que que é isso? Ah, como eu já falei do cérebro, né? Que ele não gosta de sentir dor, só quer sentir prazer.
Então, assim, essas vozes sempre acabam convencendo você de não fazer tal coisa porque ela tem um ganho, ela te convence de um ganho secundário, né? Mesmo que esse ganho secundário seja bom ali no momento, mas faz mal para você, não te leva a lugar nenhum. Então, como que reconhece essa autossabotagem? Identificando as nossas crenças negativas e as crenças, né? E os sabotadores internos, na verdade, né? As crenças negativas e os sabotadores internos. Então, o que que é isso, né? Quais são essas vozes que você ouve? Aqui com os exemplos vai ficando mais fácil para você entender, né? Quando você fala assim, só hoje, hoje pode, hoje é sexta, eu mereço porque eu trabalhei muito, eu mereço. Você está tão triste, come, come. Essas são as vozes falando para você. Então eu coloquei essa imagem, né? Porque é para você ter sempre lembrar que tem essas vozes e aí você vai sempre com esse novo discurso que você vai aprender aqui, você vai vencendo esses sabotadores, né? Então fala, come, come porque você tá triste, come, come porque teve um dia difícil, come porque é uma comemoração, come porque senão isso irá tudo para o lixo. Ah, eu quero tanto, né, comer tal coisa. Ah, não vai fazer diferença se eu comer isso. E aí por aí vai, tá? São várias as vozes e e aí eu quero que você vá descobrindo com isso, né, qual é a conversinha interna, né? Qual que é essa conversinha interna que está te impedindo de emagrecer? Então pare, observe, né? Qual que é a emoção que você sente? Qual que é esse pensamento primeiro que vem? Qual que é essa vozinha que vem? Qual é o pensamento? E depois qual é o sentimento, tá? E porque tudo isso aí é quando você deixa que esses sabotadores te controlam, eles têm um resultado aí negativo a longo prazo, tá? Por isso que é importante descobrir qual ou quais são os seus sabotadores que faz com que você tenha comportamento autodestrutivo. Então é importante ficar alerta, né? Porque às vezes é comum a gente encontrar mais de um sabotador na pessoa. Às vezes dois, três, seis, né? Mas tem umas que só tem um mesmo. Então, aqui, com essa aula, né, vai te ajudar a descobrir o ciclo, né, da autossabotagem e fazer com que você entenda a importância de mudar seus pensamentos e sentimentos, né? Fortalecer as novas crenças, pensamentos e sentimentos positivos, criar uma nova trajetória, fazer você entender a importância de criar novos hábitos para você ter novos resultados. Como eu já falei, sabotadores têm ganhos secundários, né? Usa a comida como compensação, algo que faltou ou que está faltando. E aí você tem que pensar, o que você está tentando preencher com o alimento? Qual é o buraco vazio que está tentando preencher? Qual que é esse buraco vazio? E aí tem uma parte, né, que fala lá em João 8, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, responder aos pensamentos sabotadores, né, é uma habilidade que pode ser usada pela vida inteira, para você eliminar e manter peso depois, né? Então, assim, por que que isso, né? Conhecer a verdade, ela te libertará. Porque quando você conhece quais são os seus sabotadores, aqui não é só uma dieta passageira, é você que vai escolher o seu alimento que você vai comer. E aí você vai conseguir emagrecer e manter para sempre, tá? Porque é isso que ensina que quando você descobre os seus sabotadores, você se liberta, tá? Então vamos lá, começando aqui por perdas presentes. Esse é um dos sabotadores, tá? É algo que você planejou ter e não tem. É quando a pessoa usa a comida, né, para suprir essa falta, né? Essa para compensar algo que falta no momento presente, ou por não se realizar profissionalmente, ou porque não se realizou afetivamente, ou não encontrou seu propósito de vida, sua missão pessoal, ou não vive a sua relação sexual. Ou seja, algo, algo que está faltando agora no presente e a pessoa está compensando com a comida.
E aí fica compulsiva por comida, para aliviar a sensação de falta do presente. Então, se esse é um dos seus sabotadores, antes de você continuar comendo compulsivamente, você deve parar e se perguntar: o que eu posso fazer agora, né, para melhorar essa situação? Então, você deve ir trabalhando essa questão até você achar a melhor resposta, né? Porque isso te trouxe até aqui. Mas a partir de agora, tudo isso vai mudar. O que que eu posso fazer agora para melhorar esse resultado, né? Então pense sobre isso, se esse é um dos seus sabotadores. Como você pode melhorar esse resultado e começar a conquistar os seus sonhos, né? Como que você pode fazer? Se pergunte. Outro sabotador, perdas da infância. Esse sabotador ele teve origem na infância, então foi lá no passado. Quando os pais foram ausentes ou foram embora, se separaram e a criança perdeu contato com o pai ou com a mãe, a criança sente culpa pela separação dos pais e aí acaba acreditando que que a mãe ou o pai, na verdade, né, foram embora por causa dela. Pode ser também pai ou mãe que morreu, vovô que morreu, e ela fica carregando essa angústia. Pode ser um sentimento de desamparo, que ela se sentiu desamparada no passado e agora continua se sentindo de alguma maneira desamparada e acaba tendo essa compulsão, que pode ser por falta de algo no passado e no presente, né? Como eu já falei. Quando a mãe não cuidou muito na infância, né, e deixou com outras pessoas, principalmente quando a mãe deixava com a avó, e a avó, para suprir a ausência dos pais, né, dava comida, porque ela chegava e fazia ali várias comidas para essa criança, né, para essa criança se sentir melhor. A criança acaba encontrando o prazer na comida, né, para preencher esse vazio ali dos pais. Pode ser também quando chegou um irmão mais novo e ela perdeu o colo, né? Tem uma moça, né, que eu atendo ela, que ela perdeu o namoradinho de infância. Ela tinha uns 13 anos, né? E aí já tinha esse namorico. Ele morreu num acidente de carro. Inconscientemente, ela começou a comer, né, para preencher esse vazio e acabou que engordou muito, né? E depois ela fez bariátrica, voltou a engordar, né? E agora que ela entendeu que ela tinha essa falta condicionada, né, a ele, né, usando a comida como fuga de forma para compensar, né, compensar e preencher o buraco que ficou, ela começou, que ela teve esse entendimento, ela começou a trabalhar isso. E agora ela já até emagreceu 5 quilos, né? Então, é como a gente já sabe que o nosso cérebro ele evita a dor, ele quer sair, não quer sair da zona de conforto, não quer gastar energia. Então, ele estava sofrendo. Sempre, ela inconsciente, ela sempre tentava preencher esse vazio aí comendo, agora não mais. É, então, se você pensar bem, nesse momento que ela perdeu o namoradinho, né? O cérebro viu que ela estava sofrendo. E mais do que depressa, né, com as vozinhas, vai comer que alivia, que é bom. Foi aí que criou conexões neurais. Mas agora ela diz para essas vozinhas, amiguinhas, eu não preciso mais disso. Isso não vai preencher nenhum vazio. Vão embora, né? Eu estou bem e eu vou ficar bem. Aí ela faz essa respiração profunda, né? Que eu sempre falo para você. Puxa 4, solta em 8, né? E vai fazer outra coisa. Foi isso que ela começou a fazer, tá? E fazer com esses sentimentos. E aí, desde então, como eu já falei, ela já eliminou 5 quilos. E agora ela consegue tranquilamente continuar emagrecendo e manter. Então, preste atenção nessas horas, pare e observe seus pensamentos e sentimentos, né? E pergunte para o seu cérebro, de onde vem isso? Tá? E o que eu posso fazer a partir de agora? Porque essas conexões foram criadas há muito tempo. Às vezes, quando você era criancinha, né, como eu já disse, e você realmente precisa descobrir para neutralizar esses pensamentos, que são as vozes, e criar novos pensamentos,
para você, né, consequentemente, ter melhores resultados, tá? Outro sabotador, comida como padrão de afeto familiar. O que é isso? Esses são famílias que cultivam, né, a comida como gesto de amor. Então, em volta da comida, né? E a comida fica relacionada com um gesto de amor e afeto, e aí se torna uma âncora. Então, aqui, essa âncora que fica viciosa e, né, uma âncora poderosa e viciante. Aqui, essa foto representa bastante. As pessoas aqui, vamos imaginar que essa família chegou, isso acontece bastante, né, no final do dia, né? Chegou, os pais chegaram do trabalho e essa criança chegou da escola e ali eles colocam várias comidas, né? E ficam comendo, comendo e acabam tendo essa confusão, né? Que seja no final do dia, que seja no final de semana, acaba confundindo, né? Amor, estar junto com a comida. Então, porque quando você chega de um dia cansativo do trabalho, você estava com pessoas que você não sabe se realmente te ama, como a sua família te ama, né? Você está com essas pessoas que você está trabalhando e às vezes você não escolhe todas elas para você estar com elas o dia inteiro. Mas quando você chega em casa, ali realmente tem pessoas que você ama. E aí, o que acontece? É o horário, às vezes, da comida, né? E isso foi criando o quê? Uma confusão. Por quê? Porque você chega em casa, tem pessoas que você ama e tem comida também, né? Então fica muito essa ancoragem muito forte. Que aí você cresce, você então vira um adulto, esse menino vai virar um adulto e ele vai sempre confundir que chegar em casa tem que comer, porque o amor tá na comida. E ele vai sempre comer, e comer e comer, e ele não vai preencher, porque realmente o que era bom para ele era essa reunião com os pais no final do dia. E essa família, e esse pai, essa mãe já vem trazendo isso também dos pais, né? Que vem trazendo porque fazia aquela confusão. Chegava no final do dia, encontrava com os pais dele, e ele era bom, era aquilo. No final de semana, encontrar com os pais. O bom é encontrar com os pais, é ver o pai e a mãe, né? Encontrar os familiares. Mas fica confuso. Por quê? Porque tem comida junto e acaba associando, né? Esse prazer à comida. Por isso que aqui é uma âncora poderosa e viciante, né? Então você tem que pensar realmente, é bom estar com os meus pais ou eu estou indo pela comida, né? Outro dia até teve uma moça aqui que ela descobriu que o amor dela do macarrão, pelo macarrão, veio por conta dos finais de semana em família. Porque a mãe dela, a avó, né? Sempre a mãe e a avó sempre faziam. Olha só, veio da avó, a mãe, e ela agora faz na casa dela. E pior, não é só final de semana, é todos os dias. Ela está sentindo a falta da mãe dela, né? Estava sentindo, e ela buscava preencher com o quê? Com o macarrão. Mas isso não traz a mãe dela todos os dias, né? O macarrão não trazia. Então ela tentava compensar ali a falta da mãe, mas não trazia a mãe dela todos os dias. Foi aí que ela começou a entender isso e parou de comer esse macarrão todos os dias, porque estava sabotando o processo de emagrecimento, tá? Então preste atenção no qual é a comida, né, que te traz que faz você, na verdade, compensar esses momentos, tá? Qual é essa comida que você come por conta desses encontros que tinha? Porque você tem que parar e refletir agora nesse momento e entender que isso não traz a sua família, né? E parar de confundir esse alimento com esse afeto, né? Então pare e pense sobre isso. Outro também, fuga afetiva sexual. Nesse caso, a maioria dessas pessoas, né,
foram abusadas sexualmente, sofreram esse tipo de abuso e deixou fazer e deixou isso, né, fazer para elas muito tempo, por não terem o entendimento, né, que tem hoje, é, fazerem mal para elas, comendo de forma compulsiva, para ir engordando, né? Isso de engordando de propósito. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela cria uma capa de gordura protetora, tá? Então ela usava essa capa de gordura como proteção, né? E aí, Ana, como que eu resolvo isso? Então, que a gente vai trabalhando tudo isso, né, durante os atendimentos, e tudo mais. Mas assim, tem uma moça que ela, quando ela era pequena, né, eu vi ela num programa de TV, ela, com 7 anos de idade, todas as crianças desse vilarejo, elas tinham que ter relação sexual com os líderes religiosos. Então, assim, todas as crianças, então, a partir dos 7 anos, tinham que ir lá e praticamente serem estrupadas por esses líderes, né? E ela cresceu muito revoltada, muito triste, muito depressiva, porque eles falavam que aquilo era amor, né? E ela não aceitava aquilo como amor, né? E as outras também não. Mas essa foi a que eu vi no programa. Então, ela foi para esse programa que se ali ela não resolvesse essa situação, ela pensava em se matar. E o que que foi trabalhado com ela? Foi trabalhado o seguinte, que ela era amor, não aquela situação. Então, quando ela trabalha isso, ela começa a entender, né, que ela não teve culpa. Ela não teve culpa daquilo, né? Que o que que ela pode fazer com isso? E aí, o que que ela resolveu fazer? Ela resolveu focar, né, nas coisas positivas, pensar algo positivo do que ela poderia fazer, como que ela poderia ajudar outras pessoas, né, crianças e tudo mais. Ela começou a ajudar crianças, a fazer palestra, ajudar mulheres, escreveu livros, né? Foi isso que ela começou a fazer. É como eu li uma vez no livro, né, que você é o que você pensa. Então lá fala que o homem é a própria extensão da sua terra cultivada. O que que significa isso? O homem é o que ele pensa. Então, se ele cultiva pensamentos negativos, é nisso que ele vai viver, né? Então a gente já sabe que o passado, ele só vem para o presente se você continua pensando nele. Então, o que que eu posso fazer com isso? Nada, já passou. E o que que eu tiro disso? Eu tiro, o que que eu tiro? O que que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer para ajudar outras pessoas? Foi isso que ela fez, né? Qual foi o aprendizado que ela tirou disso? É claro que Deus me livre, né? Isso é cruel, sem justificativa. Mas o que que ela tirou de aprendizado para quê? Para ela ajudar novas crianças. Como que ela pode ajudar outras pessoas? Foi isso que ela começou a cultivar. Esses pensamentos que ela começou a cultivar, a criar projetos, abraçar uma causa, sabe? E assim ela ajudar outras pessoas. Foi dessa forma, porque ficar pensando no passado não estava trazendo nada de bom para ela, né? E aqui também já teve bastante casos desses casos, né, de abuso, e aí é isso que eu trabalho bastante, tá? Proteção de filhos. Essa proteção de filhos, aqui ficou faltando, tá? Mas proteção de filhos. O que significa proteção de filhos? É homem e mulheres que, quando se separam, e preferem ficar apenas com os filhos. E aí acaba engordando para não atrair pessoas. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, os filhos, esses parceiros ou parceiras, vão fazer mal para seus filhos.
A gente sabe que sim, que isso acontece bastante, né? Que realmente tem um pouquinho de razão. Aí essa pessoa acaba engordando para ficar menos atraente e evitar esse tipo de relacionamento conjugal, né? E aí acaba suprindo essa carência com a comida. Acaba como se fosse casando com a comida. Então, no caso, esse pai e essa mãe também, eles cobram muito do filho por ter se abdicado de uma vida pelos filhos. E fica, e aí acaba que ficando pesando para os dois, para os pais e para os filhos. Então, se você passa por essa situação, o certo, né, é você entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que desenvolver também o seu lado pessoal. E aí você tem que parar e pensar, se você for arrumar outra pessoa, você deve colocar os seus limites e barreiras com clareza. Por quê? Para você ter a felicidade no amor com os filhos também, né? Para você ter as duas felicidades, no amor e com os filhos também. Certo? Existe o perigo? Sim, existe o perigo. Mas assim, encontrar uma outra forma, né? Para você não ficar depositando tudo isso, né? Só pelos seus filhos e aí depois você também, como eu falei aqui, se casar com a comida e depois ficar cobrando também dos seus filhos, né? Pensa, o que que eu posso fazer? Tá, eu quero arrumar alguém, mas não trazer para dentro da minha casa? É uma saída? É uma solução? Não sei. Pense na sua saída. Como que eu faço, então? Pesquisar melhor sobre outra pessoa, deixar essa pessoa bem longe dos meus filhos, sempre que for namorar, deixa o filho aqui com uma pessoa de confiança, né? Ou, enfim, aí você tem que achar a sua melhor saída, né? E aí é você que vai encontrar a sua resposta. Fuga da beleza. O que que é essa fuga da beleza? Aqui já teve casos também. É medo de inveja, medo de atrair paqueras e não saber lidar com isso, medo de emagrecer e atrair o parceiro, né, ou a parceira, porque acredita que isso é ser vulgar. Também porque foi criada por pais que julgavam meninas magras, que usavam decotes ou colocavam roupas curtas. Ou porque essa pessoa acredita que a pessoa magra bonita é burra, essa pessoa foge dos elogios, do, tem medo de brilhar, pensa que beleza e inteligência não caminham juntas, sempre foge do sentimento, experiência de se sentir bonita e atraente, chamar atenção. Algumas mentiras que esse sabotador, que às vezes pode vir e falar para vocês, né? Vozes, vozes que ele conta, né? Para se sentir melhor. São gordinha, ninguém vai me querer. Ah, fica morrendo de vergonha, né? Quando recebe uma cantada, um comentário. Esses são pensamentos, né? São pensamentos que fazem essa pessoa se sentir reprimida, depressiva, incapaz, ansiosa e angustiada. E aí acaba fazendo com que o corpo tenha esse papel protetor, gerando o sentimento de segurança, né, de insegurança, né, e menor vulnerabilidade, né? Então, o que acontece? É, é, esses pensamentos, né, de, de talvez, se eu engordar, outra pessoa não vai olhar para mim, né? Então, aqui é um ganho secundário. Então, a pessoa engorda para quê? Para outra pessoa não olhar para ela, para o sexo oposto, né? Não olhar para ela. Então ela se esconde também aqui atrás dessa gordura, né? Então essa voz interna, ela fica sempre falando, come, come, engorda, porque não vai chamar atenção, né? Aqui no caso dos paqueras, né? Então, tem uma moça aqui também que descobriu esse sabotador. Quando ela tinha 15 anos, uma amiga dela falou para ela que
Os meninos só ficavam com ela porque ela era magra, né? Ela era magra, bonita e por isso ela atraía a atenção dos meninos. Então ela começou a engordar por causa disso, porque ela queria que os meninos gostassem dela, não só por conta do corpo, porque ela era inteligente. Mas agora, né, que ela descobriu isso, e aí ela engordava, né? Ela ia na academia, engordava, engordava, depois emagrecia, emagrecia, depois ela engordava, porque ela mesma se auto-sabotava, vinha esses pensamentos novamente. Olha pra você ver, veio trazendo pra vida toda. Mas quando ela descobriu aqui, né, que isso era sabotador, o que que ela fez? Ela falou assim, né, ela continuou na academia, né? Só que aí quando vinham esses pensamentos, né? Ah, mas ele só vai querer você por causa do corpo? Só vai te usar? Ela falava assim, não vai mais acontecer isso, porque agora eu descobri e eu me amo em primeiro lugar. E eu posso sim ser bonita e inteligente. E outras pessoas podem me amar sim, com meu corpo magro, bonito, porque eu me amo primeiro. Porque quando eu me amo, todos me amam. Porque quando eu mudo, tudo muda. Então ela começou a trabalhar assim dessa forma, entende? Então, ela hoje ela brinca com isso, né? Ela fala assim que manda ir pra casinha, vai pra casinha pensamentos, né? Porque é como eu falei, né? Porque agora eu me amo e eles vêm, esses, no caso, né? Os meninos vêm até mim, né? Os homens vêm até mim porque eu me amo primeiro, né? Foi assim que ela trabalhou essa questão aqui. Então, se esse for um dos seus sabotadores, né? Espero que essa história já tenha te ajudado. Fuga dos problemas familiares. Não sei se você já viu ou se você já, né, já sentiu isso ou se você já viu alguém fazendo isso. Quando tem uma irmã que ela chama menos atenção que a outra. Uma irmã, então, ela se destaca mais, né, ali. E aí, o que que ela faz? Ela gosta tanto da outra irmã, né? É um caso, pode ser irmão, pode ser irmã, pode ser prima, pode ser alguém que você gosta muito e que você vê que essa outra pessoa, ela está ali, ela está inferior, né? E você não quer que ela fica inferior, né? Que isso pode ter sido no passado. Então, o que que você faz? Você começa a engordar, né? Então, esse sabotador, ele faz com que você acredite que você está fazendo algo de bom para o outro. Você está engordando para quê? Para chamar menos atenção, porque você sempre chamou mais atenção. Você está engordando para chamar mais atenção. Para quê? Para sua irmã, para sua amiga, para alguém que você gosta muito se destacar mais. Então, ele te convence disso, né? Esse sabotador te convence que você fazendo isso, você vai estar ajudando a outra, tá? Então, essas pessoas começam a fazer isso para algo, né? Ou também para se proteger, evitar brigas, tá? Então, tem muita gente que parece que não, mas isso acontece, né? E assim, teve um aqui que já aconteceu isso com ela, que acontecia, na verdade, né? Ela gostava muito da irmã dela e ela percebia que ela se destacava mais que a irmã. Vendo aquilo, e a irmã sempre também se vitimizando, né? Fazendo de coitadinha, ela começou a engordar. E todas as vezes que ela emagrecia, ela continuava, elas cresceram, né? Ela olhava para a irmã gorda, né? A irmã gorda se fazendo de vítima e tudo mais. Ela olhava para a irmã gorda, ela mesmo estando magra, né, por causa de saúde, tentando melhorar a vida dela, ela engordava de novo porque a irmã tava gorda, a irmã tava triste, então ela engordava novamente para ficar no mesmo nível, entende? Para ficar no mesmo nível que a irmã, para ninguém ficar mais falando, porque chegava até as pessoas a falarem: Nossa, por que que você é tão bonita, né? Você sempre está tão arrumada. E aí ela, logo, quando alguém falava isso para ela, é a mesma coisa que o sabotador vinha gritando: engorda novamente para você estar no nível da sua irmã, porque você está fazendo a sua irmã sofrer.
porque você está melhor, você está se destacando mais que a sua irmã. Era assim que acontecia na cabeça dela. E logo ela se sabotava, ela se autossabotava, ela engordava. Isso ela já tinha na cabeça dela, ainda vinha pessoas para reforçar, né? Para falar isso. Até que ela entendeu, não, peraí, né? Então era também para evitar problemas, né, familiares. Até que ela entendeu que não estava adiantando. A irmã dela, desde pequenininha, se vitimizava e continuava se vitimizando, até ela vir passar pelo processo e ela separar as coisas. E ela começar a emagrecer justamente até mesmo para ajudar a irmã dela de outra forma agora. Né? Quando ela se cuida, quando ela muda, tudo muda. E quando ela se ama, foi assim que ela começou a ver as coisas também. Não, eu vou me pôr em primeiro lugar, eu vou me amar. Quem sabe assim eu posso ajudar ela? Porque até hoje ela refletiu sobre isso. Ela disse: até hoje eu não ajudei estando se igualando a ela. Pelo contrário, eu estou afundando mais ela. Porque quando eu engordo, ela engorda mais ainda. Então ela parou com essa ideia, né? E aí ela mudou esse pensamento. Então percebe que está aqui na mudança de pensamento, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda as coisas, certo? É, fuga do problema conjugal. Esse problema, ele também acontece bastante, né? Esse sabotador. Porque a pessoa tem medo dos ciúmes do parceiro ou da parceira. Pessoas aqui, no caso, que vivem em relacionamento abusivo. Então, essa pessoa engorda para não atrair o olhar dos outros e não causar ciúmes no parceiro ou parceira, né? Como eu já disse. É, também já teve casos aqui, né, de pessoas que, para não causar esses ciúmes, engorda bastante, cria capa de gordura para ninguém, para não chamar atenção, né? Se vestir assim, dessa forma, praticamente assim, dos pés à cabeça, e sempre com muita roupa. E aí, quando as roupas não dava conta de esconder tudo, começou o quê? A criar as capas de gordura, para ninguém mais olhar para ela, para ninguém mais, para não chamar a atenção de ninguém e para o marido não sentir ciúmes, certo? Até que ela veio para cá e aí o que que aconteceu? Ela disse: engordei, engordei, vesti roupa, mas não resolveu. Mas não resolveu, porque o marido continuava com o mesmo comportamento. Nesse caso dessa pessoa, ela separou do marido, porque depois ela descobriu que ele estava com muitos ciúmes dela, ela estava se cobrindo dos pés à cabeça, engordando, engordando, e quando ela descobriu, ele estava com a vizinha, traindo ela com a vizinha. Então, assim, ela separou, lógico, por causa disso, né? Ela viu quanto mal ela fez para ela e hoje ela entende que é o que eu falei para ela. Tudo bem, mas qual foi o aprendizado que você tirou disso, né? Como que vai ser isso? Está pensando em arrumar outra pessoa? E como que vai ser esse relacionamento daqui para frente? Então, presta atenção que você tinha, né? Sabotadores dizendo para você que se você engordasse, ele não ia chamar, você não ia chamar atenção e você ia resolver o seu relacionamento. E resolveu o seu relacionamento? Ela disse não, piorou, pelo contrário, né? Enquanto eu me fechava, enquanto eu criava essas capas de gordura, ele estava perdendo o interesse por mim. Ele perdeu completamente o interesse por mim, né? E eu fazia para não para que evitasse os ciúmes, evitasse briga com ele e pelo contrário, ele foi embora, perdeu o interesse por mim. Então é isso que você tem que tirar, que eu falei para ela, isso que você tira de aprendizado e leva para um novo relacionamento, né? Acaba com esse sabotador, se cuida primeiro. Acaba com esse e aí, se alguma vez, né, como eu falo sempre, você tem que ser como um jardineiro. Vai nascer ali, vai vir esses pensamentos, vai tentar nascer esse matinho? Vai. Só que o que você faz? Você arranca esses matinhos. Você arranca eles sempre que eles tentarem aparecer, arranca. Se vier de uma próxima vez, né? Primeiro você tem que cuidar para você não entrar num relacionamento como esse novamente. Mas se vier esses sabotadores, na sua cabeça, você já tem que pensar em você em primeiro lugar, né? Eu me amo, eu cuido de mim primeiro.
né? Se ele tiver ciúmes, vamos achar outro jeito de trabalhar os ciúmes dele, mas assim eu nunca mais faço, né? Porque ela se prejudicou muito com isso. Então, isso é para você entender, né? O que que é fuga dos problemas conjugais. Outro também, apego à autoimagem atual. Esse aqui são pessoas que sentem, né, amor pelo corpo gordinho que tem. Aqui eu já tive casos, já tive um também que eu vou falar aqui pra você, né? Porque eu vejo que a história talvez te ajuda melhor. Essa moça, ela só veio pra mim porque trabalha na área da saúde, ela só veio pra mim por quê? Porque ela tava ficando com diabetes, o médico falou pra ela que se ela continuasse gordinha, ela ia ter problema de diabetes. Então, ela veio pra mim por causa disso. Mas ela amava o corpinho dela, gordinho, né? Que tá lá no passado, já emagreceu também, já eliminou mais de 10 quilos. Ela amava aquele corpinho. Por quê? Eu vou explicar mais pra frente, mas vou adiantar aqui já. Porque a vovó dizia que aquele corpo era lindo, maravilhoso. E porque também associa a gordura com riqueza. Então, eu vou falar sobre isso mais pra frente. Eu já tô adiantando. Então, ela veio porque ela realmente precisava emagrecer por conta da saúde. E aí, o que que eu falei pra ela? Já que você trabalha na área da saúde e você veio só por causa de saúde, mas você tem apego a isso, a gente trabalha, né, a questão do eu do futuro, né, de mentalizar e tudo mais. Isso eu explico pra você em áudios, né, o porquê disso. E, então, essa imagem dela, com certeza, esse apego à autoimagem, como eu já explico para você também em áudios, deve ser desfeito, essa imagem deve ser desfeita ali no cérebro dela, certo? Então, o que que eu fiz para ela? O que que a gente conversou? Você já vem da área da saúde, entende que isso faz mal, certo? Certo. Mas ela falou, mas eu amo meu corpinho gordinho. Tá. Então, nós vamos trabalhar isso, trabalhamos o eu do futuro. E aí eu falei para ela, eu fiz ela se imaginar, já que ela trabalha na área da saúde, eu fiz ela se imaginar, né, ver pensar em alguém lá, alguma pessoa que ela cuidou, que tem mais ou menos a idade dela, e que estava lá numa situação de muita de dependência, né, de depender de outros, e até mesmo usando fralda. Para ela imaginar uma pessoa nessa situação, na mesma idade dela, usando fraldas, dependendo de outros para cuidar dela ali no hospital. Ela vasculhou o cérebro dela e logo ela achou sim uma cena dessa, né, uma pessoa com a mesma idade dela, e ela entrou em pânico, ela falou: "Meu Deus, eu não quero isso para mim". E essa é a realidade. Se você continuar comendo do jeito que você come, você acredita que você tem a mesma possibilidade daquela pessoa de estar naquela situação, nesse quadro que você está vendo aí mentalmente? Ela disse: sim, pode ser eu que esteja no lugar dela. Eu falei assim: pois é. Pois se você não se cuida, é isso que acontece, né? Porque, e isso trabalhando o eu do futuro, né? Mentalizar o eu do futuro tudo junto. E assim ela foi desfazendo toda vez que vinha esse sabotador, né? As vozes falar para ela: ah, mas você é bonitinha. Ela grita, ela entra em pânico. Ela fala assim, ó: "Não! Não! Some daqui! Eu não, tá, não sou mais bonitinha, não. Acaba com essa palhaçada, né? Não sou bonitinha. Vão pra casinha, manda as vozes sumirem. Some daqui, porque eu não acredito mais nisso. Eu estou me cuidando, eu tenho um eu do futuro. Ela sabe o que que ela fez? Ela até colou, né? Ela pegou, como ela sempre foi gordinha desde de pequenininha, né? Nunca procurou nada para emagrecer nada. Então ela sempre foi gordinha. Ela não tem a mentalidade de corpo magro. Ela pegou uma foto da internet, um corpo, né, como eu falo, né, mais ou menos da idade dela, é, e um corpo ali magro, e ela fez a montagem, colocou o rosto dela para ela se visualizar e também colocou o número, né, o número que ela quer alcançar, né, que é o objetivo dela, que ela vai alcançar, porque ela já eliminou mais de 10 quilos, o número
do objetivo dela, escreveu na folha sulfite, colocou para todo lado, e sempre imagina esse número, e também fez a montagem de o corpo que corpo que parece com ela, né, do tamanho dela, um corpo da internet, e pôs o rosto dela para ela ir mentalizando aquele corpo, né, já que ela nunca não tem imagens na cabeça dela de corpo magro. Tá? Mas isso a gente vai trabalhando aí nos áudios, e foi assim que trabalhou esse caso aqui. Hoje ela grita para essas vozes: some daqui, vocês não me convencem mais, jamais, jamais. Jamais aquela cena lá daquela moça que ela viu lá no hospital, né? Então é isso, tá? Então, se você tem esse apego aí, ouça os áudios de Eu do Futuro, ouça bastante, se apegue a essas novas imagens, também cria aí, né? Se não tem, faça igual ela, enfim, que essa história também te ajude aí, tá? Identidade de gordo, né? Apego a essa autoimagem atual. É quando a pessoa começa a emagrecer e se sente estranha diante do espelho. Aqui também é outro caso que você trabalha bastante, trabalha com os meus áudios e tudo mais, para você construir essa imagem do eu do futuro. Isso aqui explica muito no livro Psicocibernética. O livro, o que que é? Ele é um cara que ele fazia cirurgia, né? E ele começou a perceber estética, né? Ele começou a perceber que mesmo fazendo aquelas cirurgias, as pessoas mudavam o nariz, mudavam alguma coisa ali, né? As pessoas, quando olhavam diante do espelho, não se viam bonitas. Fala lá, explica nesse livro. Elas não se viam bonitas. Porque aí que foi entender que não trabalhavam essa imagem primeiro no cérebro. Ele estudou os pacientes dele e ele entendeu isso, que não trabalha essa imagem, né? Então, quando você chega lá, de repente, no eu do futuro, exemplo, bariátrica, que já teve bastante, quando você vai lá e faz a bariátrica e já chegou no eu do futuro do nada, gera uma estranheza. Teve um caso aqui também desse, que quando a gente trabalhou o eu do futuro com ela, né, que ela estava dentro do grupo, então quando nós trabalhamos ali em grupo, né, o eu do futuro dela, ela chorou, ela falou assim, eu não fiz isso antes. Então, quando eu realmente cheguei no meu eu, no corpo magro, através da bariátrica, eu não me aceitava diante do espelho. Não era eu, né? Não era eu. Então, entrou em choque. E aí, quando ela olhou e ela não se sentiu bem, o que que o cérebro dela fez? Sofreu, ele teve dor, ele não queria aquilo. Ele dá os comandos para quê? Foi o que aconteceu. Volta, 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 volta. Volta para aquele corpo, pelo amor de Deus, que eu tô sofrendo, não é eu aqui. É por isso, mais uma vez, que tem que ser trabalhada o eu do futuro. Você tem que estar confortável, tem que escrever o número, tem que estar confortável naquele número, tem que se visualizar, tá? Para quê? Para quando vir esses sabotadores, né, você já saber contra quem você está lutando. Então, ainda, né, dá para ver, dá para ter uma ligação com o slide passado. Apego à autoimagem, né? É isso. Esse é apego a essa autoimagem, tá? Então, ideia de tamanho é igual a fortaleza também. É outro. Ideia de tamanho é igual a fortaleza é o seguinte. Essas fotos explicam bastante. Uma pessoa que é gorda e outra pessoa é forte, certo? Então, essa confusão existe. Essa pessoa tem a gordura acreditando que tem uma força física, né? Só que aqui há uma grande confusão. Porque essa pessoa aqui mais gorda, você já pode ver, né? Não precisa nem ser médico nem nada, que logo vai estar cheia de doenças. Já o outro ali, ele está mais, ali é músculos, né, que foram trabalhados. Ele é forte. Então, essa confusão existe. Existe por quê? Porque muitas vezes, aqui no caso dos homens, né, foi aquela criança que apanhou muito na rua.
aí cresce usando toda essa gordura como proteção, né? Acaba confundindo essa gordura com fortaleza, que é grande, que não sei o quê. E aí toda vez que ele vai tentar emagrecer, vem essa ideia de que, se eu emagrecer, eu vou ficar fraco. Então, logo, volta para esse corpo gordo, certo? Então, tem bastante mulheres também que, e você deve ouvir bastante, mas você vai quebrar se você continuar emagrecendo. Vai quebrar. Eu já ouvi isso dentro da minha casa, né? Isso para o meu marido, que ele eliminou mais de 50 quilos. Já pessoas da família dele falou para ele: se você continuar crescendo, seus ossos vão emagrecendo, seus ossos vão quebrar. Então para e pensa, será mesmo que se eu continuar emagrecendo, eu vou quebrar, meus ossos vão ficar fracos? Isso é uma ideia que as pessoas têm, né? Então, assim, pensa bem, vai quebrar se continuar, porque os ossos, eles não aumentam. A estrutura ali continua a mesma, os ossos, eles não engordam. Então, quando vem muita gordura em cima desses ossos, é mais fácil desses ossos quebrarem do que se você tiver ali no seu peso ideal, não é mesmo? Então, pensa bem, falaram isso para ele, seus ossos vão quebrar se você continuar emagrecendo. Oi? Que ideia é essa? É mais fácil os ossos quebrar por não aguentar tanto peso. Você concorda comigo? Né? Então também tem meninas, aqui eu falei de homem, porque eu queria trazer esse exemplo para fixar bem aí para você, mas tem meninas que também têm essa ideia. Tem mulheres que falam, se continuar emagrecendo, vai ficar fraquinha aí, ó, vai cair, o vento vai levar alguma coisa nesse sentido, né? Mas o que que eu pergunto? Vamos imaginar aqui, se aqui, né, fosse uma mulher que eu mando para você também, uma mulher bem de 74 anos, que ela tá bem gorda, e outra de 74 anos, ela tá bem trabalhada, né, sempre fazendo atividade física. Eu mando essa imagem para você lá no WhatsApp. E se você comparar a mulher bem gorda de 74 anos, sentada, e a outra mostrando os músculos dela, eu te falo, cadê? Qual que é a forte ali? Será que gordura é mesmo sinal de fortaleza? Será que é? Porque a outra na cadeira parece que está cheia de diabetes, que talvez está cheia de ferida, né? Porque está numa cadeira. E a outra mostrando os músculos dela, será? E a outra é mais magra. Então, será que realmente gordura é fortaleza? Então, pensa, porque esse é um dos sabotadores que é interno e externo. As pessoas falam isso. As pessoas vêm falar isso para você, né? Então, presta bastante atenção nesses casos. Eu falo, né, que tem uma pessoa da família que ela é magrinha e ela é muito ativa. Ela é muito ativa, ela tem mais de 70 anos, parece que isso é aqueles... Eu falo que ela parece galinha caipira, porque a bichinha é forte, tem os ossos fortes, a bichinha é forte, magrinha, mas ela faz muito mais coisas do que outras da família com a mesma idade que ela e não aguentam praticamente levantar sem estar usando uma muleta, né? Sem estar usando alguma coisa para ajudar para se movimentar, né? Sem pedir ajuda, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o que você quer ser? Você quer ser galinha de granja ou galinha caipira, né? Quer ser a mulher da imagem de 74 anos que eu mando, a que tá lá sentada, bem obesa, e a outra que tá lá mostrando os músculos. E isso é real, isso você pode olhar aí no seu ao redor, na sua cidade, tem essas comparações muito próximas de você. Eu estava correndo esses dias ali, estava caminhando, na verdade, e tinha uma senhora correndo. De longe você pensava que era um corpo de uma mulher mais nova, né? Na hora que você chega perto, você olha para o rosto, é uma senhora. Eu fiquei com vergonha de estar caminhando, só. Então, assim, tem muitos exemplos desse aí bem pertinho de você. Então, quando vem esses sabotadores,
pense nessas imagens, né? Reflita sobre isso, elimine também esses sabotadores. Obesidade é riqueza. Gente, esse aqui tem bastante, porque é cultura isso, né? Antigamente era riqueza ter as mesas fartas, né? E aí você lembra lá, desde aquele tempo, né, daqueles filmes mais antigos que tinha aquelas mesas fartas ali, era riqueza, não sei o quê. Hoje, então, e as pessoas lá, antigamente, as pessoas pobres eram as pessoas que eram magras, né? Só que se a gente for comparar os dias atuais, vamos imaginar aquelas pessoas da África, né? Da África, aquelas pessoas magrinhas, pele e osso, e as pessoas mais ricas de lá, que são, né, que têm o corpo normal. Então, isso vem trazendo até hoje, né? Essa cultura foi impregnada e vem até hoje. Então, ainda tem esse vínculo, tem essa mania de vincular a gordura com prosperidade. Aí, quando a pessoa começa a emagrecer, é como se ela tivesse pobre. Mas aí você tem que trabalhar esse sabotador como, né? Não significa eu estar emagrecendo para me sentir bem, para me sentir mais leve, para me sentir com saúde, eu ser uma pessoa pobre. Aí você lembra na apresentação anterior, né? O que que eu quero para mim daqui uma semana? O que que eu quero para mim daqui um mês? O que que eu quero para mim daqui 2 meses, um ano, 10 anos? O que que eu quero para mim? Entende? Então tem que desfazer essa confusão. O que realmente eu quero para mim? Né? Você não significa você estar cuidando do seu corpo ser pobre. Pelo contrário, quando você cuida do seu corpo e você associa isso a você ser rica e próspera, por quê? Porque quando você cuida do seu corpo, você vai ter mais saúde para viver mais, né? Você vai ter saúde para você usufruir mais da sua riqueza. Não é mesmo? Então é muito complicado isso daqui, porque isso daqui veio de cultura. Muitas vezes você não entende. Exemplo, a minha mãe, isso aqui para me tirar da cabeça dela tá no inconsciente dela que é difícil. Ela não aceita isso. Ela, se ela vê uma pessoa magra, ela acha que essa pessoa tá passando fome. Se alguém muitos dias não passou na porta dela e tá magro, ela manda comida para essa pessoa, porque ela pensa que tá passando fome. Só que isso daqui é uma questão que vem do passado, né? Vem lá dos avós, da avó, da tataravó, enfim. Então, assim, lá antigamente, se a avó da minha mãe passou fome, e se lá antigamente o sinal de riqueza era mesa farta, então pensa bem, minha avó trouxe isso da mãe dela. Minha avó passou para minha mãe. E hoje, muitas das vezes, minha mãe come em dobro porque a minha avó passou fome. Porque os ancestrais dela passaram fome. Então, essa é uma coisa que vem trazendo lá de trás. Aí eu te pergunto, quando foi que faltou comida na sua mesa? Nos lugares que você vai? Quando é que falta comida? Né? Então, assim, sempre teve comida. Então, essa questão não precisa estocar aí comida no seu corpo. Você tem que dissociar essa ideia de riqueza a ser gordo. Tem que separar as coisas, porque essa crença, elas foram assimiladas, né, na infância e que fica dentro do seu sistema sabotando o processo de emagrecimento. Por isso que é importante você, se esse é um dos seus sabotadores, você trabalhar isso. Que hoje isso não existe mais. E que sempre teve comida, sempre vai ter comida. Agora, a sua saúde, se você não cuidar, aí não. Ela pode estar acabando, né? Então pensa nisso. Apologia ao corpo. Essa apologia ao corpo são pessoas que acreditam que não precisam ser bonita, só bastam ser inteligente.
Tem até um líder religioso, né, que foram perguntar para ele, porque assim, ele é muito sábio, mas bem gordo, ele era, né? Aí perguntaram para ele, né, assim, ó, o senhor é um homem muito sábio, é um homem de referência, né? E ele disse, sim, eu sou. O senhor leva o melhor para dentro do templo, né? Do seu templo, não é mesmo? Né? Onde as pessoas vão lá. Ele disse, sim. Aí a outra pessoa falou assim: então, considerando que o seu corpo é o seu templo sagrado, o senhor considera estar levando o melhor para dentro dele? Então, ele refletiu bem. E depois, o que aconteceu? Ele começou, ele acabou com essa crença, né? Porque ele realmente pensou, ele disse: realmente, eu levo o melhor para o meu templo, né? Eu levo o melhor para lá. E por que que eu estou colocando lixo para dentro do meu corpo? Então, ele também começou a entender que é o corpo dele que leva a cabeça dele para os lugares, né? Então, se ele não cuidar do corpo dele, como é que vai ser se ele começar a falhar? Se o corpo dele começa a falhar, como que ele vai continuar ajudando outras pessoas com a sabedoria dele? Então, ele começou a entender que o físico e o intelecto têm que estar os dois em sintonia. E muito bem cuidados, né? Para que os dois trabalhe nessa sintonia, nessa harmonia aí, e ele possa continuar com os trabalhos dele, porque se o corpo dele falha, ele vai ficar impossibilitado de muitas coisas. Então foi aí que ele começou a pensar nisso, que ele pode ter, sim, ele pode ser inteligente e ter o corpo bonito. Nada impede uma coisa com a outra. Pelo contrário, né, as pessoas vão acreditar mais ainda no que ele está falando. Porque não adianta nada você ir para muito líder religioso, eles dizer a gula, não sei o que, é pecado. E ele está ali comendo compulsivamente. Que sentido isso tem? Que sentido isso faz, né? Então, é por isso realmente que você deve pensar. Ah, sim, é importante sim ter o intelecto, sim, e o corpo saudável também. Valorização do prazer através da comida. Antigamente, na Grécia, tinha o hedonismo, né? O que significa isso? O prazer máximo por alguma coisa. No caso lá, era pelo sexo, né? Aquelas pessoas que tinham prazer máximo pelo sexo, tem, se você pesquisar aí na internet, tem várias imagens. E esse hedonismo na comida é o prazer máximo pela comida. Um exemplo bem simples para você aqui matar isso aqui, ó, entender isso. Não sei se você lembra aquele programa Zorra Total que tinha a atriz Fabiana Carla, que ela falava assim, hoje pode. Ela até ia vestida lá como uma médica, sei lá se é que era, se ela era nutricionista, e ela falava sempre, hoje pode, porque hoje pode, né? Ela falava assim. Então, assim, você percebe naquela personagem dela, né? Ela estava obesa e, assim, ela tinha um amor pela comida. Tudo para ela virava na comida. Hoje pode, tudo ela queria comer. Então, ela tinha ali a comida como prazer máximo. Então, sempre, tudo era motivo de comer, porque a comida era o prazer dela, né? Era o prazer máximo. Então, aquele ali, ele explica bem o que que é isso, a pessoa ter esse prazer máximo pela comida. É só você lembrar dela, você vai ver que ali é amor pela comida, é a comida em primeiro lugar, né? Coloca a saúde fica em segundo plano. A comida é o melhor, né? Assim como lá na Grécia, no hinduísmo pelo sexo, que eles colocavam o sexo acima de tudo, aqui, né, essa explicação desse personagem lá que ela fazia, ali era a comida, é o amor máximo pela comida, é o prazer máximo pela comida. Ama a comida mais que tudo. Então, se esse é um dos sabotadores, é importante você, né, girar essa chave aí e mudar essa situação, porque isso daí te trouxe até aqui, né? Então, já sabe que isso não faz bem. Então, procurar esse prazer em outras coisas, né? Quando você sai cedo e pratica uma atividade física, você já ali libera uma dopamina ali, aumenta uma dopamina no teu cérebro e você já fica mais motivada, você fica o dia inteiro alegre. Então, ali, quando você faz isso, você já começa a sentir amor por outra coisa, porque você já está feliz por outra coisa. Olhar fotos
sua do passado, ou colocar uma música, ou dançar, ou que seja, que não for caminhada, outra atividade que você gosta. Enfim, achar prazer por outras coisas, tá? Focar em outras coisas. Buscar prazer em outras coisas e tirar esse foco, esse prazer da comida. Porque foi isso, se foi isso que te trouxe até aqui, isso tem que ser interrompido, né? Isso não te leva a lugar nenhum, tá? E te leva a doenças e tudo mais. Então, assim, procure, pergunte para você o que me dá prazer além da comida? Qual outra coisa que eu também sinto prazer, né? E busque esse prazer em outras coisas. Crenças contrárias a uma dieta selecionada. Ah, essa daqui é aquela lá que tem essa crença, né, que a comida saudável é prisão, é perder a vida. As pessoas falam assim bastante, ó, com essa crença. Ah, vou morrer mesmo, pra que me privar? Tá, você vai morrer, eu vou morrer, todos vamos morrer. A gente não sabe o dia que vamos morrer, certo? A pergunta que você tem que se fazer é: se eu continuar comendo dessa forma errada, né? Como eu vou estar daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, enfim. Comece a fazer essa pergunta. E veja como que essa crença está te sabotando, se você pensa assim. Porque esse alimento saudável é ruim na sua cabeça. Se você pensa assim, é ruim. Ruim comparado ao quê? Ao quê? É ruim comparado ao quê? O que que é melhor então que isso aqui? Se isso daqui é o alimento mais correto, é o que nutre, é o que faz teu corpo funcionar, né? De maneira correta, é o combustível perfeito para o teu corpo. Então é ruim comparado ao quê? Você está comparando isso ao quê? Se eu faço essa pergunta, ruim comparado ao quê? Aí você vai conseguir observar o que que você está comparando esse alimento. E aí você pensa no valor nutricional que tem isso para você. Entende? Aí você começa a mudar esses pensamentos, tá? Se pergunte, ruim comparado ao quê? Se isso realmente, né, esse outro alimento, ele é o que vai te nutrir, é o combustível certo para o teu corpo continuar funcionando de forma perfeita? Então pare e pense aí, né? Faça anotações também, se for preciso, do que você tem na sua casa, o que você precisa excluir, né? Vai lá e faça uma lista do que você já tem aí e o que você precisa excluir dos seus armários. O que que você vai comprar agora, a partir de agora. Tempere esses alimentos, deixe eles mais gostosos possíveis. Isso tudo eu fortaleço em áudios, tá? Mas se faça essas perguntas inteligentes para o teu cérebro te dar as respostas e os novos pensamentos, né? Para você sair desse círculo vicioso. Resistência à atividade física, que é uma coisa que eu falo bastante, né? Eu vejo aqui um cara que vai na academia, ele vai lá na academia e o que que ele faz? Ele coloca um pano, né, lá na, na esteira para ele não ficar vendo o valor lá do painel. E ele fica, 30 minutos parece que nunca vai acabar. Nossa senhora, eu quero ir embora disso aqui. Ele fica falando isso. Aí eu já falo para você também várias vezes, né, em áudios também eu falo bastante. Imagina então que o teu cérebro é uma criança, tá aqui de fora olhando para essas duas imagens. Imagina o teu cérebro olhando para essas duas imagens. E aí, ele olhando também lá para esse cara da academia. O cérebro dele olhando para ele na academia, fazendo careta e querendo que essa aula acaba, que esse treino acaba logo. É assim que ele fica lá. E o cérebro dele olhando para ele ali, encarando ele. O cérebro dele é uma criança que está ali olhando para ele. Qual que convence mais o cérebro voltar no outro dia a fazer atividade física? Então imagina que o meu amigo aqui da academia está olhando, tá com essa cara desse homem aqui da imagem, lá na academia. E o cérebro é uma criança que está observando ele. O que que você acha? O cérebro não gosta de sentir dor, ele quer sentir prazer. Será que o cérebro dele vai gostar de ir todo dia na academia? Por mais que ele já eliminou bastante quilos, será que ele vai continuar nesse foco?
O cérebro dele vai querer voltar para repetir aquilo ali, se ele tiver com essa cara aqui desse homem, dessa imagem? Claro que não, o cérebro não quer sentir dor. Ele é uma criança que está ali olhando, ele não está sendo convencido com o que ele está fazendo ali. Por mais que ele está fazendo, ele não está convencendo o cérebro dele disso. Agora olha para essa mulher fazendo atividade física. O cérebro não sabe que é real e imaginário. Ela pode até estar com dor nas pernas ali porque ela está correndo. Mas o cérebro não sabe se tá bom ou não. Por quê? Porque ela está registrando um sorriso lindo no rosto que o outro dia o cérebro dela vai querer vir sentir esse mesmo prazer. Porque ele é uma criança que está olhando para ela. E se ele está vendo ela sorrindo, ele vai querer mais disso. Então o que que fica aqui? É o que eu falo para as meninas que falam isso. Ah, não gosto de fazer atividade física. Eu falo, tudo bem, mas como é que você faz sua atividade física? Como que é isso lá? Você vai lá e você fica com mal carada, ou você fazendo cara de que tá ruim, ou você fica sorrindo no final? Ah, eu vou com raiva. Eu falei, então, pois é. Agora é o que você vai fazer. Você vai lá, você vai, conta um, dois, três, levanta e vai fazer. E sempre, no meio, no início, no final, todo momento, registra esse sorrisão no rosto, tá? Por quê? Porque teu cérebro vai fazer disso, vai querer isso todos os dias. E aí, você começa fazendo isso com ele. É como a criança. A criança vê aqui que tá tudo, nossa, tá gostoso, tá bom isso, não é? Então, você vai no primeiro dia, talvez você tenha que fazer um esforcinho para levar essa criança, né, em algum lugar. Talvez você faz um esforço no primeiro dia. Mas quando ela vê que é bom, todo dia você vai rir, nos próximos dias essa criança que vai querer te levar. O teu cérebro vai te levar. Entendeu? Então, por isso que é importante você fazer isso aqui. E eu quero que você teste isso, né? Ah, tô batendo na minha testa. Faça esse teste, fale para mim, comente comigo, me fale lá no WhatsApp, tá? Fale que eu gosto de saber o que que vocês estão fazendo. É, falta de crenças e valores que fortalecem as capacidades e comportamentos, tá? A maioria tem esse sabotador, são pessoas que falam eu não consigo, já não adianta para mim mesmo, sabe? Então, é importante é, saber qual que é essa historinha que você está contando para você, porque você está dentro aqui de um processo que você precisa saber quais são essas historinhas. E essas historinhas têm que cair por terra porque você está fazendo algo diferente, né? Você está entendendo, você está tendo um entendimento, você colocando 1% disso aqui em prática, eu tenho certeza que você vai ter um resultado diferente. Se você prestou atenção até agora no que eu estou explicando, se você achou seus sabotadores, se você troca esses pensamentos, se você ouve os áudios, tudo, eu tenho certeza que essas crenças aqui, elas vão mudar. Você vai trocar essas crenças por crenças fortalecedoras, tá? Porque você já tomou essa decisão e você está aqui dentro desse processo. Agora, daqui é só você se entregar nesse processo e melhorar 1% a cada dia, tá? Válvula de escape contra emoções desconfortáveis. Essa daqui é aquela questão da fome emocional, tá? Então, é aquela fome emocional. A pessoa come porque está se sentindo decepcionada, frustrada e come as emoções. Busca aliviar, curar a tristeza na comida. Mas como eu falo, né? Porque não resolve fazer isso, por quê? Porque é um alívio momentâneo, né? Nesse momento que você escuta as vozinhas dizendo, né? Come, que essa ansiedade passa, não sei o quê. Tá triste, come. Come, porque para aliviar, né? Como eu já falei que o cérebro não gosta de sentir dor, então sempre vai querer aliviar, né? Então você aqui nesse caso é buscar o pensamento que você está sentindo, essa emoção, e sempre fazer outra coisa, mudar esse pensamento para não cair essa emoção aí e levar a comer compulsivamente. Então, antes de comer, é parar, respirar, se perguntar por que está sentindo essa emoção, o que está tentando buscar preencher ali, né? Qual é o vazio, qual é a emoção, e e buscar realmente resolver o problema. E pensar, isso resolve meu problema? Isso vai me nutrir ou me empanturrar, né? Então, sempre pensar diante disso. Então, sempre que eu pensar, né, como eu já estou falando aqui, sempre pensar, né, no seu do futuro, respirar, perguntar, né, por que que eu estou querendo comer isso? Como eu já falei, né, isso vai me nutrir ou vai me empanturrar?
Fale para essas vozinhas. Isso não resolve meu problema, né? Pergunte para você qual que é a outra coisa que você pode fazer nesse problema, nesse momento, que vai fazer você se sentir melhor, que não vá se arrepender depois, né? Coisas que não vai deixar o seu eu do futuro triste. Então, pense em coisas que vá deixar o seu eu do futuro feliz com o seu comportamento nesse momento, né? Pense no seu eu do futuro, no seu número, do seu número que você quer alcançar. Enfim, mude seu pensamento, tá? Engorda por recompensa. Esse daqui também, sabe que ó, essa imagem dá pra entender bastante. Tem uma música do Patati Patatá e fala assim: come, come, come pra mamãe ficar feliz, come, come. Ninguém fala pra você, come, come pra você ficar gordo igual a mamãe. Sempre é pra você ficar forte igual o papai, né? Então, também aqui, aquela questão de aquela questão, né, de você que os pais falam assim, ó: "Olha, come, come, né? Porque come para você ganhar uma sobremesa. Aí você vai convencer a irmãzinha aqui no caso, ó, o irmãozinho tá comendo. Você vai convencer a irmãzinha assim, ó: come, come, come para você, é, come para você ficar bem igual ao seu irmão. Come para você ficar gordinha igual a sua irmã." Aí a irmã tá comendo, aí a irmã, no caso, às vezes é a gordinha. Ela vai comer mais, porque ela tá achando o máximo, né? E a outra que não tá comendo, se ela não come, ela continua magrinha e cresce magrinha, o que que isso traz para quando adulto? Essa gordinha vai continuar comendo porque ela acha o máximo, né? Como eu já disse. É bonitinha, vai crescer gordinha, não sei o quê, olha que fofa, que bonitinha, tá comendo. Agora, essa criança magra que não come e ela cresce assim, o que acontece? Quando é, che- chega, é, chega lá na frente, ela cresce com esse pensamento ali no inconsciente que ela tem que comer para a mãe ou para alguém ficar feliz. Aí o que acontece? Ela começa a engordar para alguém, para a mãe, para a avó, para alguém dizer que ela tá bonitinha, gordinha, porque isso foi plantado lá na infância dela, que era para ela comer para os outros ficar felizes. Então já teve caso aqui de irmãs passarem comigo e uma irmã comia bastante, para quê? Para para elas conseguirem ali, né, uma que a mãe fizesse algo por elas, certo? Então ela comia bastante. E ela até comia a comida dos outros escondido, por quê? Porque se a mãe, enquanto a mãe ia na cozinha fazer alguma coisa, ia em outro lugar, elas comiam. Porque a mãe só falava que ia dar a recompensa se todos comessem tudo. Então ela comia o dela e o dos irmãos. E aí, o que acontece? Enquanto isso, a outra irmã, né, que também passou comigo, não conseguia comer tudo, porque ela tinha problema, né? Ela não conseguia, ela tinha aqueles problemas do estômago dela doer e tudo mais, né? Não descobria o que que era o problema dela quando ela era criança. Ela não conseguia comer, não é porque ela não fazia por mal, ela não conseguia. Enquanto isso, a irmã comia tudo. A irmã comia a comida de todos, essa irmã não conseguia comer. Aí essa irmã, né, a magrinha, cresceu magra. E agora, depois de grande, ela começou a engordar, engordar. Então, assim, foi muito bom o processo com as duas, porque uma veio e disse que fazia. A outra veio e disse que não conseguia comer. E que agora ela estava comendo tudo, depois de adulta, né, que fez o tratamento, tudo. Ela estava comendo tudo, por quê? Porque lá atrás ela não comeu. Então, de alguma forma, ela estava engordando para agradar ainda a mãe, né? Então, assim, foi muito lindo das duas descobrirem isso, que uma história casou com a outra. Foi muito lindo, né? Então, assim, ela ainda engordava hoje, adulta, para recompensa. E a outra veio para emagrecer, porque comeu por recompensa lá atrás, entende? Olha as histórias como se casaram. Então, a que comia, então foi gordinha de pequena, continuou gorda, e agora veio, entendeu isso, que comia por recompensa, né? Porque depois da comilança toda, que ela comesse toda a comida dos irmãos, porque os irmãos não comiam tudo,
Ela ia ter a recompensa e a outra, enquanto isso, cresceu magra, né? E ela cresceu magra, mas depois que ela fez o tratamento todo do estômago dela, ela começou a engordar depois de adulta, para quê? Para compensar, para recompensa, né? Para compensar aquilo tudo que a mãe contou que para tudo que a mãe fez, né, fazia ali para elas, então, e ela não dava a parte dela, que era o quê? Comer tudo. Então, agora ela come tudo para recompensar isso, entendeu? Então, você vê as histórias, né, se casando. Dificuldade para aceitar a estranheza dos outros. Aqui é aquela pessoa que fala assim, ah, eu sou mais bonita gordinha do que você que é magra. E é isso, ela se acha mais bonita. Só que é a mesma coisa, né? Quando ela vem pra mim, é porque já tá doente, né? E como eu já falei da bariátrica, essa pessoa não faz um trabalho, né? Não tinha feito ainda um trabalho de, de colocar uma outra imagem na cabeça dela de magro. Então ela sempre foi gordinha, né? E sempre se achou bonitinha, não tem problema com esse corpo dela. Aí, como eu já falei naquele livro, né, o Psicocibernética, ele explica muito bem isso. Por isso que a gente tem que trabalhar essa questão da autoimagem, né? Mas tem pessoas que não emagrecem porque acham o outro magro feio. E aí muitas vezes chega aqui, né, com essa dificuldade. Ah, mas eu acho magro feio. Eu não, nossa, na magra eu acho feio, né? Magro quebra, essas coisas. Então é por isso que tem que ser muito bem trabalhado isso tudo aqui dentro, né? Você vai trabalhar no eu do futuro e, e sempre ali pensando na questão saúde, né? E, enfim, tudo que eu já falei sobre isso, né? Mas tem esse sabotador também, tá? Então, se for um seu, preste atenção, me fale pra gente trabalhar melhor ele, tá? O dinheiro como sabotador. Esse sabotador aqui é aquela questão, né? Olha aqui, eu já coloquei essa balança para explicar bem. Alimentos saudáveis são mais caros. Teve gente aqui que já economizou mais de R$ 400 depois que tirou as porcarias da despesa. Eu não sei quanto custa, que tem uma pizza ali, um refrigerante. Eu não sei quanto custa isso, mas vamos imaginar que você pede aí uma, uma pizza e um refrigerante, custa uns R$ 50. Isso para você comer em quanto tempo? Sei lá, não sei se dura 40 minutos. Não sei. Em 40 minutos. Aí vamos lá do outro lado ali, ó, da balança. Tem aquela alimentação saudável. Se você pega R$ 50, você vai num dia de mercado, que é dia de feira, ou na feira, quanto de coisa que você traz? Quantos dias dura isso? Então a gente está falando de 50 minutos para dias. E aí, então, se você realmente for colocar na ponta do lápis, realmente, será que a alimentação saudável é mais cara? Então, mas isso é um sabotador, tá? Um sabotador que vem alimentação cara, não sei o quê. Então, aqui, como eu falo pra você, não existe uma dieta. Eu não te dou uma dieta que você vai comer isso, isso, isso. Você é livre para você escolher os seus alimentos. O que eu falo bastante para você é alimentação mais próximo da natureza. O que que é? Que não passou pelo processo de industrialização. Então, você faz a sua alimentação, você faz a sua dieta, por quê? Você constrói a sua dieta porque aqui eu não estou te ensinando uma dieta passageira, e sim um estilo de vida, né? Então, é importante que você trabalhe essa questão, se você tem esse como sabotador, vai lá, pega seu caderno, escreve tudo que você compra hoje, né? E tudo que você está começando, aprendendo a comprar, coloca aí, faz esse cálculo. Se você tiver um cartão só para alimentação, se você faz esse cálculo, né? Para você, quando esse sabotador chegar, você dizer isso é mentira, acabou. Não existe mais essa conversa. Eu já te dei um exemplo muito claro aqui, de você comprar uma pizza que custa R$ 50. Isso é a minha compra mensal para a família de alimentos. Eu compro aqui no mercado que ele faz 2 dias de feira e põe esses alimentos aqui dessa balança aqui, ó, lá embaixo. Então, eu tô te falando a conta exata que eu faço. Eu vou no mercado e compro de legumes, frutas,
e vegetais, eu compro R$ 50 semanais, porque aí eu vejo que falta, eu abasteço, vejo que faço, vou abastecer, então, é R$ 50. Eu não sei quanto custa, mas eu imagino que a coca e a pizza para 40 minutos é R$ 50. Esse exemplo já mata esse sabotador. Esse exemplo que eu tô te dando já mata, mas se você quer testar e quer fazer na prática, faça na prática, uma semana fazendo essa conta aí. Porque, como eu tô te dizendo, eu não te dou uma dieta para você comprar nada fora do Brasil, não. Eu te falo, você escolhe a sua dieta com alimentos da terra. E essa, eu tô te dando o valor exato aqui de quanto que eu gasto por semana. E de quanto que se gasta por 40 minutos em uma pizza com refrigerante, tá? Síndrome da boazinha. Esse síndrome da boazinha é quando você faz tudo para os outros e se deixa em último plano. Então, o não aqui é muito importante você trabalhar o não. Muitas pessoas chegam aqui, principalmente mães, elas falam assim: ah, mas é porque eu tenho que fazer isso para meu... Tá, pelos meus filhos, não sei o quê. Tá bom. Então, eu comecei a trabalhar com elas o seguinte: comece a dizer não para os seus filhos. Em algumas coisas que você comece a dizer não. Vá pelo mais simples. Essas mães começaram a perceber que quando elas dizem não para os filhos, esses não podem o quê? Ajudar esse filho a se desenvolver melhor. Porque quando elas dizem não para os filhos começam a fazer coisas que nem ela acredita. Ai, Ana, mas o meu problema é lá no meu trabalho, dizer não é lá. Tá bom. Se esse dizer não é realmente para o outro que você está fazendo, e não por você, você tem que começar a trabalhar. O que essa outra pessoa está fazendo quando você está fazendo o serviço dela? Quantas coisas que você faz por dia que é para você e que é para o outro? Quantas coisas que você faz por semana que é para você e para o outro? Quantas coisas que você faz por semana que é para você ou para o outro? Que benefícios isso está realmente trazendo para você? O quanto que isso está te prejudicando? Então começa a pensar nisso. Por quê? Porque quando você dizer não para o outro, às vezes você está ajudando o outro. E aí você trabalha isso como? Como trabalho isso? É difícil dizer não. Tá, tem tanta dificuldade de dizer não? Diga para essa pessoa: eu não posso fazer agora, pode ser no final da tarde? Ou pode ser amanhã? Essa pessoa vai arrumar alguma coisa, vai arrumar um jeito, né, de fazer, de resolver esse problema, se ela tiver urgência, né? Se realmente for para você fazer, ela vai esperar até o outro dia e você vê o que você faz, se você vai realmente fazer ou não. Mas enfim, nesse tempo que você fala para essa pessoa fazer outra coisa, para essa pessoa resolver o problema, você fala dessa forma, essa pessoa vai resolver o problema dela ou vai dar um tempo, você vai fazer alguma coisa para você, tá? Você vai fazer uma atividade física, você vai vai ler um livro, você vai tomar um banho mais demorado, você vai caminhar, você vai, não sei, ouvir uma música, você vai fazer alguma coisa por você, para você e por você, tá bom? É isso que você tem que fazer, você tem que se pôr em primeiro lugar. Como eu falo sempre nos áudios, né? Já citei exemplo, que quando você tá no avião, a aeromoça ela não fala assim, ah, se cair as máscaras, salve o seu filho. Eu falo exemplo de filho, porque para uma mãe o filho é mais importante, né? Então, assim, quando cair as máscaras, não salve o seu filho primeiro. Ela fala o quê? Salve você primeiro. Porque se você não tiver oxigênio, você for querer salvar o seu filho primeiro, você vai morrer. Você nem chega no teu filho sem oxigênio. Você tem que se salvar primeiro, para você salvar seu filho depois. Então, se coloque em primeiro lugar, se cuide. Ah, mas só penso no outro. Então, se cuida. Porque se você não se cuidar, como é que você vai continuar dizendo sim para o outro se você não se cuidar e nem levantar da sua cama? Como que você vai dizer sim para o outro se você não estiver bem? Então se cuida, já que você pensa tanto no outro, se cuida para você continuar dizendo sim. Porque se você não se cuidar, você não consegue ajudar o outro. Primeiro você tem que se cuidar, né? Então vai trabalhando essa questão do não aí. Ah, não posso fazer agora, pode ser mais tarde ou amanhã? Para você se cuidar, tá bom?
Biotipo ou crenças como identidade grupal. Aqui eu já falei bastante, aquela história, né, da família ser gordinha e você às vezes se sentir mal porque você não, você está emagrecendo, né? E talvez você vai se sentir como se não estivesse pertencendo, e aí você vai e volta a engordar novamente, né? Muita gente já aconteceu aqui, tá? Muita gente já veio porque já até emagreceu, mas olhava para a família toda gorda e voltava a engordar. Esse é um sabotador que acontece justamente por causa disso, porque você começa a se sentir, né, que não pertence mais a essa família. Só que agora, o que você pode fazer com isso? Você pode ser a pessoa que veio para mudar isso. Você pode ser a pessoa que veio para acabar com essas crenças de que obesidade é genética, porque você sabe hoje que não é isso, que obesidade é hábitos, que não é porque você nasceu numa família gordinha que você vai ter que ser gordinha. Eu tenho o exemplo do Douglas que nasceu na família gordinha e ele entende que hoje, né, não é porque ele nasceu lá, ele tem que ser, e sim os hábitos dele que levam a isso. Então, quando você muda, tudo muda. Se você realmente mudar, né? Se você realmente muda e vive uma nova vida, logo as pessoas do seu grupo, né, da sua família, elas vão mudar pelo seu exemplo. É só você mudar de verdade. Você não precisa ficar brigando nem lá discutindo nada. Mas quando vier esse sabotador, você tem que falar para você mesma. Eu mudo, tudo muda. E se eu sou exemplo, logo eles vão vir. Sem você precisar falar nada para eles. É só você ser o exemplo, tá? Então, assim, isso demora? Às vezes sim. Às vezes sim, às vezes demora eles mudarem pelo seu exemplo. Mas a palavra convence, o exemplo arrasta. É só você continuar. É só você vencer os seus sabotadores. É só você vencer essa crença, que é os seus hábitos que te fazem alcançar qualquer coisa na tua vida. Então presta atenção nisso. Tudo que você conquistou, como que você conquistou? Foi acreditando que era possível, foi fazendo novas coisas, foi criando novos hábitos, né? Então quando você muda, tudo muda. Quando você cria novos hábitos, você realmente muda o seu resultado. Então é isso, né? É, é você acreditar que você muda e você muda, e quando você muda, as pessoas ao seu redor vão também ver essa mudança e vão querer isso para a vida delas, tá? Você pode ser a pessoa que vai mudar esse cenário aí. Então, de tudo que eu já falei aqui, né, com tudo que você já ouviu até aqui e viu, tirando os abusos sexuais, as outras coisas são crenças que foram instaladas no teu subconsciente. Então você tem que olhar, você deve olhar para o seu interior e descobrir quais são os seus sabotadores. E aí, quando você descobre quais são os sabotadores, né, você começa a neutralizar esses sabotadores. Então, quais são as crenças, sentimentos que foram instalados na sua mente quando criança e agora não precisam ser reprogramados? É preciso encontrar esse momento e falar com sua criança interior, no sentido do aspecto emocional, e fazer com que sejam preenchidas de outras formas. E aí, finalmente, você evolui. Porque é preciso desenvolver de dentro para fora. Quando vierem esses pensamentos, essas vozes, pare e observe. Qual é a emoção que você está sentindo? Qual é o sentimento? Né? Qual é esse sentimento? Qual que é o pensamento que eu tenho primeiro? Qual que é o sentimento? E aí, fazendo isso, você vai descobrir qual que é essa conexão neural e desfazer isso.
Aí você, ao descobrir esse motivo desse comportamento, fale com essas vozes imediatamente, mude os hábitos, repita novos hábitos. Você tem que lembrar que a mãe de todos os hábitos é a repetição. Quanto mais você repete um novo hábito, aí você cria uma nova estrada, um novo caminho neural, um novo comportamento. Aí você fica no controle dos seus atos, porque você é controle. Mude os seus pensamentos, porque aí você terá novos sentimentos que fará com que você tenha novos comportamentos e, consequentemente, novos resultados, tá? Então pense nisso e nunca se esqueça de sempre se lembrar, de nunca se esquecer, de sempre se lembrar que você é um ser em evolução. E evoluir é isso. É você fazer esses mergulhos dentro de você e ir se libertando dia após dia. É você ser 1% melhor, dia após dia. E agora eu quero que você me diga lá no WhatsApp, né? Quais foram as fichas que caíram, quais foram as chaves que giraram, tá? Comente comigo se você achou algum sabotador, tá? Eu desejo para você aí sempre as melhores decisões e beijos de luz em seu coração, tá? Que essa aula, de alguma forma, possa ter te ajudado.